Shalom Ubraya. Hoje vou revelar coisas que vão acontecer no ano de 2026 e no final do ano de 2025. Assim como Deus me mostrou, tenho que dizer as coisas, porque é necessário que eu declare e testemunhe os sinais que o Deus Altíssimo fez comigo. Ninguém, preste bem atenção, ninguém está isento de que Deus o avise, de que Deus faça chegar a mensagem que ele precisa entregar para várias pessoas. E é por isso que hoje vou dizer coisas que Deus me mostrou. E quero que prestem muita atenção, porque depois não quero que fiquem alegando ignorância e dizendo que Deus não falou antes das coisas acontecerem. Tomara que este vídeo possa chegar a muitas pessoas. Para isso, inscreva-se no canal se ainda não fez e deixe um like no vídeo. Toda a glória e toda a honra daremos sempre ao Senhor. Primeira coisa que tenho a dizer, senhores, façam a mensagem. Que vi, irmãos, como Deus sacudia a nação do México. Vi um grande abalo, um forte estremecimento, irmãos, para a nação do México, senhores. Vi muita água, vi terremotos também para esta nação. Deus está mandando o México se voltar para Deus, para que o México se volte para o Senhor. Porque é o momento do arrependimento, é o momento em que Deus quer que as pessoas se voltem para Ele. Onde Deus quer que as pessoas busquem ao Senhor de todo o coração, onde Deus quer que o busquem. Agora, mais do que nunca. E continuo dizendo coisas que o Senhor me mostrou para que as pessoas sejam advertidas. Senhores, vem um novo plano. Vi um novo plano. E esse plano, senhores, era para querer. Irmão, trancar de novo. Vi um novo plano, irmão, que era como para querer nos trancar de novo. Que era como para querer de novo, irmão, nos trancar. Você sabe, com variantes, com doenças de novo, irmão, contagiosas em alto nível. E você se lembra da profecia que eu lhe dei? No ano de 2024 para 2025, que eu vi um novo vírus, que eu vi a variante, mano, vi como isso do Covid variava. Você sabe do que eu estou falando, irmão? Não quero ser muito explícito, porque o detalhe é que este vídeo chegue a muitas pessoas. E não que seja vetado, não que seja bloqueado. Amém! Você lembra desse vídeo? E depois aparece... Neste ano que está acontecendo agora, tem uma variante, irmão, da doença de 2020 que está se espalhando, irmão, muito forte. E que a BMS está falando que querem fazer confinamento. Essa profecia começou a se cumprir, profecia que eu teria dado para você no ano de 2024, para este mesmo ano de 2025. Hoje digo algo muito claro e quero que as pessoas ouçam bem o que vou dizer, porque eu vi essa doença. Irmão, como entrava, irmão? Aparentemente irmão da mesma coisa, mas agora sim ia se espalhar. Em muitos lugares iam falar disso, irmão, de confinamento. Oremos a Deus, senhores, pois esses são planos da elite, irmão das trevas. Para querer trancar, para que não se pregue o evangelho, para querer prender muitos homens e mulheres de Deus, para que a palavra não chegue onde tem que chegar. E por isso, irmão, é que peço oração, peço clamor por cada uma das pessoas que estão me assistindo no mundo inteiro, por todas as nações. Deus está chamando, irmão, a atenção dos italianos. Itália, Deus está chamando a sua atenção. Vejo, senhores, vejo atentados nessa nação, que Deus tenha misericórdia, oro a Deus para que Ele tenha piedade. Aqui essa pessoa, senhores, vejo um atentado, que Deus tenha piedade. Temos que orar, irmão, pela Itália, orar para que Deus tenha piedade, para que o Senhor tenha misericórdia. E as pessoas, irmão, possam voltar-se para Deus e possam se arrepender. E que entendam que não é o catolicismo, que não é o que o homem diz, mas sim o que o Senhor diz. Mas sim o que Deus quer que os homens entendam, mas sim o que Deus quer que os homens sigam.
que é o seu caminho, que são os seus preceitos, que é essa religião, irmão do catolicismo e a grande meretriz. E Deus me falou sobre o Papa e vi planos que ele estava fazendo contra a igreja cristã. Fui a um túnel, a um subterrâneo no Vaticano, onde aqui fazem muitas reuniões, e Deus me levou aqui, anteriormente. Irmão, percebi que esse homem planejava atacar a igreja de Cristo. Você vai deixar tudo isso, irmão, e verá em 2026, vi cartas que eram enviadas a muitos presidentes para que atacassem isso. Irmão, como se fossem atacar os protestantes, como se levantassem, irmão, contra os protestantes, contra essa liberdade de culto. Não digo que seja direto ou explícito, mas ocorre por meio de leis, que muitos políticos vão submeter ao Congresso porque já receberam ordem de cima e secretamente querem causar confusão. A Igreja de Cristo nas diferentes nações da América, programada, impulsionada pelo Papa. Eu venho te dizer, instrumento das trevas, que você não vai conseguir contra o povo de Deus, os protestantes, porque o Senhor nos chamou para ser luz em meio às trevas. Senhores, eu tenho que ser direto, tenho que falar claro, tenho que dizer o que Deus me mostra. Mano, convido você a dar um joinha. Você que está chegando, manda um joinha, compartilhe isso com alguém, porque eu tenho que falar, mano. As coisas exatamente como o Senhor me mostra, sem tirar nem acrescentar. A morte de um famoso ator de pele morena, de pele negra. Irmão, um ator que muita gente vai chorar, esse homem, um ator que teve muitos filmes bem reconhecidos, famosos, vem um abalo para Hollywood. Vão aparecer, irmão, muitas pessoas à tona que estiveram, irmão, assim como Pusdari, fazendo coisas em segredo, que estiveram, irmão. Porque há muitos que já foram pegos e estão sendo pegos, mas tem gente que esteve fazendo isso, irmão, e vão ser desmascarados. Gente igual ao Harvey Weinstein, esse produtor de cinema. Também vão cair um a um para que saibam que com Jeová ninguém mexe. A maioria dessas pessoas que você duvida, irmão, eram tentáculos da elite, peças do quebra-cabeça, não da elite principal. E Deus me mostrava isso em seitas, fazendo culto. Você sabe do que estou falando, irmão? E aqui o irmão oferecendo em rituais a muitos. Uau! Tem coisas, irmão, que eu não posso ser. Muito explícito, é muito claro, mas você sabe do que estou falando. Muita dessa gente, senhores, eu vi em visão antes de todo esse escândalo explodir, antes de tudo isso explodir. Vocês sabem que Deus já tinha falado comigo sobre isso, e que ele ia expor essa máfia, que ia revelar esses escândalos que estão em Hollywood, bem reservado, quieto, só em Los Angeles. Jeová ia expô-los ao mundo, porque como diz a Bíblia, o céu e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. Nenhum ímpio ficará sem a sua recompensa. Continuo falando porque Deus mostrou para mim, irmão, a nação da Argentina. Argentina? Vem um fortalecimento este ano, Deus vai fazer algo grande com a Argentina. Vem um fortalecimento sobre a Argentina. Argentina, a promessa que Deus te deu, o Senhor vai cumprir. Argentina, Argentina. Vem um fortalecimento sobre vocês. Eu não terminei com vocês. A economia da Argentina, irmão, vai continuar se restaurando e se levantando aos poucos. Porque Deus viu os clamores desesperados da Argentina e Deus vai responder à Argentina. Em vez de ir embora, as pessoas vão chegar. Vão vir muitos turistas para vocês. Porque quando uma terra se volta para Deus, uma terra reconhece Deus como seu Senhor, então o Senhor diz que vai abençoar e curar a sua terra. Argentina, 2026 é o tempo do reafirmamento da cura deste povo, da cura sobre esta nação. Então, Argentina, agarre a palavra, agarre a promessa de Deus, porque o que o Senhor me mostrou
Argentina, vai se cumprir, porque o que o Senhor me disse vai se manifestar, Argentina. Vem o tempo de Deus sobre vocês, tio. Ele me falou da Colômbia. Deus me falou da Colômbia e me disse que para a Colômbia, irmão, Deus vai trazer avivamento. Vem um tempo de avivamento, irmão, que permitiu tudo isso de Gustavo Petro e me mostrou. Faltam coisas deste governo ainda por revelar. Ele me mostrou que em 2026, ouvi bem, vi a mão de Deus cair aqui. Sobre este governo, prepare-se, povo da Colômbia. Porque à noite você estava chorando, à noite você estava em lágrimas, à noite você estava triste, mas de manhã vem a sua alegria, de manhã vem a sua felicidade da parte de Deus. Colômbia, prepare-se, porque Deus vai fazer justiça por você. Prepare-se, irmão. Eu profetizei sobre o presidente Petro antes da eleição e antecipei como seria seu governo e o que está acontecendo. Senhores mais, no entanto, agora eu digo à Colômbia da parte de Deus que espere um pouco mais, porque há de repente da parte de Deus que vai chegar. E eu digo que isso vem, senhores, e eu vejo que a mão de Deus cai sobre esse homem chamado Gustavo Petro e sobre muita gente do seu governo. Preparem-se, porque saberão quem é Jeová, irmão. Eu te convido a curtir o vídeo, comentar e se inscrever. Se ainda não se inscreveu, compartilhe isso com alguém para que ninguém tenha desculpa. Quando Deus começa a agir e as coisas acontecem, ninguém pode contestar. É que aqui a gente não posta os vídeos depois que tudo acontece. Todos os nossos vídeos são postados um ano antes de acontecer, para que ninguém possa alegar ignorância. Peço orações por Henrique Iglesias, pois em 2022 Deus me revelou que ele ficaria acamado. Henrique Iglesias anuncia sua turnê completa. Em 2023, Deus me diz: avise Henrique Iglesias que ele ficará acamado no próximo ano, à beira da morte. E até hoje, esse homem, irmão, descuidou da carreira e até hoje esse homem, irmão, ficou gravemente ferido por uma pneumonia, irmão, que até hoje não conseguiu se levantar. Eu peço oração por ele, mas esse homem não quer obedecer a Deus, porque Deus disse que se ele não se voltasse para ele, se não buscasse a Jeová, isso iria acontecer com ele. Henrique Iglesias, agora é o momento para que você se arrependa diante de Cristo, para que você busque ao Senhor. E alguém que muito, pegue esse trecho do vídeo e envie para ele, porque esse homem, Deus quer salvar, Deus quer te curar completamente, mas você precisa entrar nos caminhos de Deus. Procure esse vídeo, tem o de 2022. Sei que você teve que suspender sua turnê em 2023, no meio da turnê, isso aconteceu com você e até hoje você não conseguiu se recuperar. Henrique Iglesias foi o profeta que previu isso. Quando você estava saudável e tranquilo anunciando sua turnê, Deus me disse: diga a ele que vou feri-lo. Ano que vem ele vai para a cama e o vídeo foi gravado em 2022 e a doença ganhou destaque na mídia em 2023, no auge da turnê que você cancelou. Lembro que me marcaram e saiu na revista People. Repercutiu confirmando o que tinha acontecido com esse homem. E isso já tinha me sido revelado e mostrado. E aí está o vídeo com data. Henrique Iglesias, eu te convido a voltar para Deus, te convido a voltar para o Senhor. Eu te convido a voltar para Cristo Jesus, te convido a voltar para o Senhor. Eu te convido a voltar a Deus. Se está chamando ainda um famoso merengueiro do meu país, que em seu tempo foi muito famoso, essa palavra já seria dele. Não encontramos um voo para onde eu ia pregar para a nação do Paraguai e ele ia também. Não me lembro para onde ele ia, mas acho que ele ia. Não sei se era para a Venezuela. E não encontramos no Panamá, na Dominicana, para aterrissar no Panamá em um voo da Copa. E ele se chama Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas. Lembre-se da palavra que Deus te deu através de mim. É hora de você buscar a Deus, porque eu vi um ataque de morte, Satanás está planejando um ataque de morte contra você.
E você precisa se voltar para Deus, precisa se preparar, precisa acertar sua vida com Deus, porque o Senhor Wilfrido Vargas está chamando sua atenção. O Senhor está chamando sua atenção. Deus está chamando a atenção das pessoas, senhores do meu país. Deus está chamando a atenção de muitas pessoas para que se voltem para Deus. Vi um famoso apresentador chileno cair morto, um homem de notícias que estava na mídia. Um homem famoso deve buscar o Senhor. Vi esse homem de pele clara com um paletó cinza. Ele precisa se voltar para Deus. Ele precisa buscar o Senhor. Senhores, Deus está chamando a atenção das nações hoje, mais do que nunca, hoje e para sempre. Deus falou comigo sobre a Guatemala. O presidente da Guatemala, o Senhor Senhores, vai trazer juízo sobre ele, porque não tem andado segundo os preceitos de Deus, porque não tem andado segundo os preceitos do Senhor, porque se esqueceu disso. No lugar que Deus o pôs, outra pessoa me usou mais que Deus para profetizar sua vitória. Mas Deus me mostrou ele indo até um feiticeiro, mas Deus me mostrou ele recebendo rituais de xamãs. Deus me mostrou, irmão, consultando adivinhos com feitiçaria. E o Senhor me fez saber que sobre esse homem também vem o castigo de Deus, sobre esse homem também vem o castigo do Senhor, porque ele não seguiu a Deus. E Deus me mostrou, senhores, planos da elite. E vi que vão se intensificar. Ouça bem. Planos, irmão. Para coletar isso, já está em muitos lugares. Mas estou falando de uma intensificação que vai dar a isso. Ouça bem a chegada do selo da besta, eles vão coletar, ouça bem, eles vão intensificar, irmão. Testes não só biométricos, mas de outras partes do corpo, ouça o que estou falando, porque em muitos lugares já existem biométricos com a íris, que capturam a sua íris, eles vão coletar, irmão, informação. Isso vai além das impressões digitais, da íris do corpo, senhores, e vai se intensificar, ouça bem, grupo de testes biométricos no corpo. Irmão, com a saliva, com o irmão, vão colocar algo assim na sua boca? Eu vi, irmão. Em muitos lugares, isso vai se intensificar para coletar informações, porque através dessas informações, eles estão preparando uma tecnologia. Que é, irmão, com a qual eles vão fazer o selo da besta. Escute o que digo. Vem o Espírito, irmão. Tudo isso, e o Senhor me dizia, tive tudo isso, sabe por quê? É porque estão coletando os dados das pessoas, porque tudo isso vai dar as boas-vindas ao selo da besta. E vi pessoas muito felizes caminhando, irmão, indo fazer sua identificação, indo colocar sua digital onde for, se colocando, vi outra tecnologia. Irmão, na língua que colocavam algo e pagavam para as pessoas, para que elas dessem sua identificação, sua digital, isso também, irmão. E vi outra que era como se colocassem assim, irmão. Como você vê quando uma pessoa está no hospital e colocam coisinhas aqui no peito, do mesmo jeito, eu vi outra cena que era assim, senhores, tenham muito cuidado, pois o Espírito me mostra coisas muito fortes. E tem gente, senhores, tem gente, irmão, que está em Nárnia, tem gente, irmão, que está em Júpiter. Senhores, por favor, é tempo, aleluia, é tempo das pessoas colocarem sua fé em Cristo, é tempo das pessoas se voltarem para Deus. Vem dias difíceis, vem dias adversos, vem dias tremendos. Senhores, percebo como isso viraliza e as redes sociais resolvem. Um avistamento, irmão, de algo, e isso é replicado, irmãos. Órgãos de inteligência de países como os Estados Unidos, com seu Pentágono e outros, senhores. E vão dizer que a aproximação de um extraterrestre, irmão, de uma nave, que porque eles têm algo, irmão, e vão falar sobre isso, irmão, sobre algo que vão reconhecer. Que sim, que disso ouçam bem, senhores,
ouçam bem, porque querem tirar o foco do povo de Deus, muito cuidado. Querem tirar o foco, irmão, o olhar com um projeto chamado Projeto Bluebeam. Cuidado, senhores, vejo que a vigência disso, irmão, entra muito forte neste ano que vem. Povo de Deus, muito cuidado, muito cuidado. Vejo, senhores, a queda de um avião com uma pessoa muito importante a bordo. E só vi que apareceu no jornal, parecia ser um político. Senhores, que Deus tenha misericórdia, porque vejo que a elite vai fazer alguma coisa. Irmão, isso vai repercutir no mundo inteiro. Aparecia nos jornais. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha piedade. Eu me despeço, irmão, para que Ele guarde a vida das nações. Despeço-me para que Ele tenha misericórdia. Porto Rico. Deus quer ajudar Porto Rico. Busque ao Senhor. Vi a mão de Deus se mover, Porto Rico. Vi a mão de Deus estremecer as Bahamas com água. Vi a mão de Deus trazer um abalo. Honduras. Deus me mostrava meu Senhor na nação de Honduras. Deus me mostrava Honduras. Deus me mostrava algo, irmão, relacionado ao governo aqui. Senhores, vi uma pessoa que visitava feiticeiros. Vi uma mulher visitando feiticeiros. Vi uma mulher se movendo visitando feiticeiros. E essa mulher, irmão, colocava a bandeira de Honduras. E eu via que queriam entregar algo na mão dela. Algo que era de muita autoridade para essa mulher e ela. Quando recebia isso, irmão, ela pegava a bandeira de Honduras, colocava e acendia como pavios, fazendo um ato de bruxaria. E fazia como um ato de bruxaria. E vi gente da elite dizendo, vamos colocá-la para promover nossa agenda. E Deus me disse, diga ao povo de Deus para orar para que toda agenda satânica seja cancelada. Que eles têm planos nas nações de Honduras, a elite, irmão, querendo fazer planos nesta nação, povo de Deus, em Honduras, orem pela sua nação, porque você vai entender que tenha entendimento para compreender aquele que entende e aquele que entende. Irmão, escute bem, porque estou falando coisas profundas para que, irmão, porque queriam usar esta nação para manifestar aqui agendas antibíblicas. Você sabe ao que eu me refiro, irmão? Homens e mulheres de Deus, orem por suas nações, orem por suas nações, orem por suas casas, orem por sua família. Orem por suas famílias, senhores. Família Costa Rica. Deus trará um grande avivamento para esta nação. O tempo de Deus está chegando, Ele vai agir. Um tempo de avivamento sobre esta nação. Deus está chamando a atenção de Ricardo Arjona. É tempo de que ele volte para o Senhor. É hora dele voltar para Deus. É tempo de que ele volte para Jesus. É hora dele voltar para o Senhor. É hora de voltarem para Jesus. Cuba. O povo de Cuba deve sair às ruas, mas não para protestar, e sim para fazer um jejum. Para fazer um jejum, irmão, para fazer um dia pelo menos de humilhação, um único dia de humilhação diante de Deus e Deus. Senhores, vai derrubar o faraó. Deus vai derrubar esse faraó. Deus vai derrubar essa estátua de Nabucodonosor que por muitos anos eles mantiveram lá em cima. Japão, vejo o tsunami. Japão, vejo o tsunami. Deus tenha misericórdia e oro ao Senhor para que Deus tenha piedade.
Há um cantor de música urbana chamado Peso Pluma. Esse homem precisa buscar a Deus, porque o diabo vai querer fazer um atentado contra esse homem, esse cantor Peso Pluma. E pessoas do seu círculo, do seu grupo, do seu círculo, eles têm que buscar a Deus, porque o que não conseguirem fazer com ele, vão fazer com pessoas do círculo dele. Esse homem tem que buscar a Deus. Equador, Deus chama sua atenção. O Senhor quer diminuir os índices de violência nesta nação. O Senhor quer deter os índices de violência aqui. Mas vocês precisam se voltar para Jesus, precisam se voltar para o Senhor, precisam fazer o evento no estádio, como o Senhor disse. Não estou falando, irmão, de um simples eventozinho, estou falando de algo, irmão, para Deus, algo de coração, algo de avivamento, de verdade. Deus está chamando a atenção, senhores de muitas nações. Deus está chamando a atenção de vocês. Peru. Veja o juízo de Deus sobre essa mulher. Há uma mulher e ela é uma política. Sabe o quê? Eu acho que essa mulher, eu vejo um julgamento muito forte sobre ela. E o julgamento de Deus vai cair sobre ela, senhores. Algumas coisas, mesmo sem passarem primeiro por Deus, passarão pelas mãos dos homens e depois por Deus. Porque com a justiça divina, irmão, ninguém pode. Vi essa mulher em visão, parecia a presidenta do Peru. Essa mulher, escute bem. Essa mulher, eu vi algo nela, irmão, e havia um plano. Escute. Havia como um plano, eu vi como um plano que essa mulher queria fazer algo, que o povo ia ficar descontente. Mas saberão que Jeová é grande, irmão. Saberão que Jeová é grande. Deus me disse, minha igreja tem que encher suas lâmpadas. Minha igreja tem a lâmpada que está destruída. Minha igreja tem lâmpadas que estão vazias. Na minha igreja, as lâmpadas não estão cheias. Igreja, transborde sua taça. Igreja, transborde sua taça no Senhor. Deus quer que você encha sua taça de azeite, porque eu vejo que ela está vazia. Deus me mostrou, irmão, o estado de nós, da Igreja de Cristo, e não estamos bem diante dele. E hoje eu digo, como Daniel, voltemos para Deus, não vou dizer voltem, vou dizer voltemos, porque todos nós pecamos diante de Jeová. Senhores, o tempo do avivamento de Deus está próximo. Se não estiverem preparadas, o Senhor vai tirar algumas pessoas. Vejo muita morte de muitos ministros reconhecidos no altar, senhores. Vejo morte de ministros reconhecidos, homens de altar, pessoas famosas que você não conhecia. Jeová, irmão, vai tirar muitos, vai levar para outro lugar, vai, senhores, matar. Por quê? Porque está chegando o tempo do avivamento e tem gente que não está preparada e Deus vai limpar os seus altares. Muitos falsos profetas que estão por aí nas redes sociais. Já entende que assuntos de Deus são sérios. Vejo mortes de familiares, de pessoas próximas a eles. Vejo mortes, senhores, de muitas dessas pessoas. Vejo acidentes. Tem gente que não sabe onde está se metendo. Não sabem que podem brincar com tudo, levar tudo na brincadeira. Exceto o nome de Deus, pois ai de quem o usa em vão. Ai daquele que toma o nome de Deus em vão.
Há uma mulher chamada Paloma San Basílio. Essa mulher, Deus está dizendo para ela se voltar para Jeová. Para essa mulher, Deus está dizendo para que ela o busque. Veja um abalo para o Texas. Veja o abalo para o Texas. Nos Estados Unidos, Deus está chamando a atenção do Texas. Senhores, curtam o vídeo ao entrar, compartilhem e inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos. Tem pessoas que Deus está chamando para voltarem para Ele, mas elas não querem, simplesmente não querem compromisso com Deus. Igreja de Cristo, é hora de jejuar, orar e voltar para Deus. É tempo de buscar o rosto do Senhor. É hora de buscar Jeová. É tempo de buscar o rosto de Jesus. É tempo de buscar o rosto do nosso Salvador Yahvé, dos exércitos. Porque vejo pessoas que infelizmente sabem que por não ouvir a voz de Deus vão perecer, por não ouvir a voz de Deus, já no ano que vem não vão estar aqui conosco na terra. Dias difíceis estão chegando. Senhores, cuidem dos seus filhos, cuidem da sua família, porque houve ataques da elite para desaparecer de novo, irmão. Ano marcado por muitos desaparecimentos de crianças. Sabe para quê? Pelo mesmo motivo que Deus me mostrou em 2024 o que aconteceria em 2025 e aconteceu igual. Sabe para quê? Para rituais, irmão, para culto satânico, que o Senhor repreenda o inimigo. Falo claramente. Estou falando muito claramente. E tem gente que você segue, que são cantores, que são presidentes, que são políticos, que são atores e pertencem a essa seita, são esportistas, são atletas. Senhores, vi Deus me mostrando um acidente com um famoso jogador de futebol, irmão. Deus me mostrava, irmão, esse acidente. E Deus está fazendo um chamado geral para que as pessoas se voltem para Deus, para que as pessoas se voltem para o Senhor. Hoje, então eu convido você a se voltar para o Senhor. Todos que vão ouvir este vídeo, vamos nos voltar para Deus, o ímpio que deixe o seu caminho e o homem iníquo os seus pensamentos, volte-se para Jeová, que terá misericórdia dele e o perdoará. É tempo de nos voltarmos para Deus, é tempo de buscar o rosto do Senhor agora, mais do que nunca, é tempo de buscar o rosto de Deus agora, porque vão chegar dias em que as pessoas não vão ter contentamento, em que as pessoas não vão ter apoio. Alegria para ter sede e fome, não de comida nem de bebida, mas da palavra de Deus. Choro a Deus para que esta mensagem chegue a muitas pessoas. Ore pela sua nação, pois Deus está me mostrando certas coisas para isso. E não aconteça para que clamemos em vão, mas outras ainda vão se cumprir. Te saúdo como outro irmão e profeta de Deus e da Rosa. Vou te convidar a me seguir no Facebook para oração, como Diony da Rosa, no Instagram e TikTok como Profeta Diony da Rosa. Se alguém te escrever pedindo dinheiro, não somos nós. Nossas contas oficiais têm muitos seguidores. Não temos orfanatos e não pedimos dinheiro, então tome muito cuidado, porque há pessoas sem escrúpulos, com contas falsas, praticando fraude. Portanto, fiquem muito atentos. Nosso ministério não pede dinheiro e nossas contas costumam ter muitos seguidores. Então, fiquem atentos. Inscreva-se, Deus te abençoe e guarde. Shalom, abraço.